Nesse fim de semana tivemos cenas lamentáveis, com torcidas invadindo o gramado e causando confusão, e um espetáculo que nos faz mais uma vez duvidar da capacidade humana de evoluir. O jogo entre Ceará e Cuiabá pela Série A do Campeonato Brasileiro e o jogo entre o Sport e o Vasco na Ilha do Retiro foram marcados por episódios de bárbare e violência das torcidas. Mas não é algo exclusivo dessas torcidas e não é a primeira vez que a gente viu algo assim. E por isso mesmo eu trouxe pra vocês alguns dos piores episódios das invasões em campo recentemente no futebol brasileiro. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa aí, vamos lá! A gente começa a lista com a Copinha. A Copa São Paulo é o torneio de base mais importante do país. Centenas de craques já foram revelados no torneio e na edição no ano de 2022, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram no torneio. A final dentro de campo foi muito bem, jogada ali pelos meninos, mas o problema mesmo foi fora de campo, quando vagabundos travestidos de torcedores invadiram o gramado para agredir os jogadores do Palmeiras. E o pior, uma faca foi encontrada no gramado logo depois da invasão, algo realmente assustador, que alguém pudesse pensar em dar uma facada num menino que estava ali defendendo seu sonho de ser jogador profissional de futebol. A atitude ainda de milhões foi mesmo a do Caio, menino do São Paulo, que hoje inclusive faz parte do elenco profissional. O menino segurou um torcedor são paulino, um vagabundo, né, que entrou em campo para agredir um jogador do Palmeiras até a segurança do estádio chegar. Descenso do Grêmio. O Grêmio em 2021 viveu um verdadeiro inferno astral. Foi eliminado na pré-libertadores, queda precoce na Sul-Americana e, para piorar, o rebaixamento para a Série B do ano passado. Somado a tudo isso, o tricolor do Sul ainda viveu pesadelo com uma invasão da torcida no estádio. A invasão de torcedores depois do Grêmio Arena ocorreu depois da derrota por 3-1 para o Palmeiras, no dia 31 de outubro pela 29ª rodada do Brasileirão. O Grêmio respondeu por desordem dos torcedores, invasão de campo e arremesso de objetos no gramado, além da depredação das estruturas da competição, como por exemplo a cabine do VAR. Agressão ao Cássio. O Corinthians foi até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos no jogo de volta da Copa do Brasil. No primeiro jogo, inclusive, o Corinthians tinha ganho por 4-0, um passeio, deixou a classificação quase assegurada. E no jogo de volta aqui em campo teve clima tranquilo, com o Santos não oferecendo grandes riscos para a classificação do Corinthians, que agora inclusive disputa o título com o Flamengo. Na Vila Belmiro, o Santos fez o dever de casa e venceu o Timão por 1-0, mas alguns vagabundos infiltrados entre os torcedores do Peixão resolveram invadir o gramado para agredir os jogadores do Corinthians, e o Cássio chegou a ser atingido por um desses marginais, que foi contido pela segurança do estádio. Couto Pereira. Bom, em 2009 a situação foi bem séria, rapaziada. O Coritiba e o Fluminense se enfrentavam lá no Couto Pereira. O duelo era válido pela 38ª e última rodada daquele campeonato brasileiro. Terminaria com um dos dois times rebaixado para a Série B. E o tricolor carioca se livrou do descenso com um empate de 1-1. A situação no estádio aí sim ficou grave quando foi confirmado o rebaixamento do Coritiba. Marginais invadiram o estádio, arremessaram cadeiras e objetos na direção dos policiais, que tiveram inclusive homens feridos nesse confronto. E a pior de todas, com certeza, foi na manhã do dia 20 de agosto de 1995, no estádio do Pacaembu, que recebia a final entre Palmeiras e São Paulo do torneio criado na intertemporada ali pela Federação Paulista de Futebol. A decisão em si foi um jogo bem interessante, disputado, foi decidido na prorrogação, que na época inclusive tinha o formato de morte súbita, o gol de ouro. O Rogério marcou logo aos 5 minutos e deu o título pro Verdão, com a torcida alviverde invadindo o campo e comemorando. Só que os São Paulinos ainda estavam no estádio e não gostaram nada disso. A tragédia começava bem ali, já que as provocações palmeirenses causaram uma enorme briga generalizada depois de uma invasão dos São Paulinos também ao campo. Só que tudo, rapaziada, ficou muito pior porque o Pacaembu estava em obras e foram utilizados pelos envolvidos pedras, paus, barra de ferro, todo tipo de entulho que eles encontraram ali no estádio. O saldo da confusão, 102 feridos e uma morte, de um jovem de 16 anos chamado Márcio, que foi atingido diversas vezes na cabeça. Essa com certeza foi a pior história de invasões ali do futebol brasileiro. Agora, as invasões de campo nos dois jogos recentes se unem a essa longa lista de vergonha pro nosso futebol. E eu quero saber de você, acha que a gente deixou alguma outra invasão importante de fora que já aconteceu aqui no futebol brasileiro? Deixa pra mim aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo, beleza? Quanto a mim, fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, história, valeu e tchau, tchau!